Gente, então é o seguinte, hein? Eu disse lá, coloquei lá nos grupos de WhatsApp. Boa noite, Letícia. Que o nosso tema de hoje, então, era para falar dos gráficos dos movimentos. Tá bom? E aí, galerinha, então, para a gente poder começar, né, eu queria que vocês abrissem para mim, localizassem a questão. Ó, meu iPad está pesado. Opa, peraí que tem mais gente aqui pedindo para entrar na aula. Perdoe-me aí, tá, galera? Hoje foi daqueles dias bem agitados. Bom, galera, para a gente começar, não é nem uma questão de gráfico, não, tá? Mas é uma questão que fala sobre essa análise visual do movimento. É a questão A16. Localiza aí para mim a questão A16, galerinhas. Por favor. Boa noite mais uma vez, né, galera? Para quem está chegando aí agora, boa noite a todos e a todas. Vamos lá, né? Bom, acredito que todo mundo já localizou, né? Questãozinha A16. Boa noite, Gabi, boa noite. Elô, tamo junto. Ó, vamos fazer? Gente, eu queria chamar a atenção para essa questão, porque dependendo da matéria que você estuda, você pode dizer que ela é uma questão de composição de movimentos. E nunca tinha caído isso no Enem até 2017. Dá uma olhadinha nessa questão que ela é muito interessante. Ó. Questão A16. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em uma margem esquerda, em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Afluente, né, tipo um braço do rio, mais ou menos isso. Observado de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Legal. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. Legal. O barco entra no rio e é arremessado lentamente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. A gente vai interpretar todo esse contexto. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é. Então, como eu disse, galera, não é uma questão necessariamente do tema gráfico, mas é uma questão que fala sobre a análise visual do movimento. Então, como nossa primeira questão da noite, ela é excelente. Não é uma questão pesada, também não é uma questão assim muito fácil, tá bom? É só uma questão da gente tentar usar todo o nosso conhecimento aí, até mesmo de um contexto prático, para resolver o tema da questão. Então, vamos entender a questão. Olha só. Pessoal, o cara falou que nessa questão tem tipo assim, tem aqui um braço e aqui tem o rio. Isso. Aí ele fala que tem um barquinho vindo lá de cima, ó. Esse aqui é o barquinho. E esse barquinho, ele fala na questão que o barquinho está vindo com uma velocidade constante. Então, galera, para quem é bom aí naqueles entendimentos de movimentos compostos, é a mesma ideia do lançamento horizontal. Ou a mesma ideia do lançamento oblíquo. Sabe aquele que o bichinho faz uma parábola na trajetória? Ou o bichinho, uma bolinha está em cima da mesa e ela rola como um pedaço de parábola? É tipo isso. Não vai ficar igual, né, o desenho, obviamente. Mas a ideia de teoria por trás é a mesma, tá? Nunca tinha caído nada do tipo no Enem até este ano, hein? Até 2017. Aí, meus pretos, o que acontece? Olha só.
Quando o barco chega nesse ponto, ele passa a ter um movimento composto por duas. O movimento vai ser composto pela velocidade horizontal, que permanece sempre do mesmo jeito. E, ao mesmo tempo, ele ganha agora o impulso da velocidade da correnteza, que começa a arrastá-lo para a direita do nosso desenho. Legal? Então, depois de um certo tempo, pela composição de movimento, ele vai parar mais ou menos neste ponto. Olha que legal. Mas eu queria que vocês observassem que, à medida que o tempo vai passando, ele vai se afastando da beira do rio, da margem do rio. Se ele vai se afastando da margem do rio, a questão deixa claro isso. Olha, a velocidade dele horizontal, porque ele tenta permanecer perpendicular ao rio, né? A questão falou. Ele tenta manter o barquinho sempre com a velocidade, o vetorzinho azul que eu estou fazendo, sempre puxando ele para baixo do mesmo jeito, do mesmo sempre. Tanto que ele fala que tem a mesma potência do motor. Mas, à medida que ele vai chegando para o meio do rio, o que vai acontecer? Ele vai ganhando mais velocidade verdinha, velocidade horizontal. Olha o tamanho dos vetores, hein? Quando eu desenho os vetores, o tamanho do desenho do vetor está tentando te dizer alguma coisa. Eu estou tentando te dizer que o puxão que a correnteza... Gigi! Oi! Desfocou? Isso. Oh, valeu. Ó, valeu, galerinhas. Aí, o puxão que a correnteza está fazendo na horizontal é sempre cada vez maior. Beleza, professor? No final da história, então, olha o que vai acontecer. O cara vai acabar parando neste pontinho. É verdade, olha aqui. Olha onde o cara veio parar. Observa que eu estou chegando cada vez mais para perto do meio do rio. Beleza? Isso quer dizer, então, que a velocidade da correnteza vai ficando cada vez maior. E a velocidade horizontal dele, ou melhor, vertical, a velocidade que o barco, que o motor está aplicando no barco, continua sempre do mesmo tamanho, olha. Sempre do mesmo tamanho. Professor, olha só. Olha o que vai acontecer agora com a posição do meu barquinho. Olha para onde ele vai. Aí, meus friends, chegou no meio do rio. Chegou no meio do rio, a velocidade que o motor do barco aplica continua sempre a mesma. Legal. E agora, no meio do rio, a velocidade fica cada vez maior. Olha aí, estou exagerando mesmo, tá? Professor, então você está tentando me dizer que agora, olha para que posição o barquinho vai acabar sendo arremessado. Ô, galera, eu acredito que com base nesse desenho exagerado, você já entendeu o que acontece até o meio do rio. Todo mundo já entendeu o que está acontecendo até o meio do rio? Lembrando que o barquinho é esse ponto vermelho, ó. Ponto vermelho, ponto vermelho, ponto vermelho, ponto que já está não sendo mais vermelho, ponto vermelho. Isso aqui é o barco, ó. Todo mundo entendeu como que eu concluí essas posições em vermelho do barquinho? Beleza? 2 pessoas, eu e a Alexandre. Opa, 3, 4, maravilha. Ô, galera, então agora vamos tentar localizar qual é a melhor resposta? Ou vamos tentar localizar quais são as respostas que eu posso eliminar? Ó, pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é... Olha, de cara não pode ser a letra A, não é a trajetória descrita pelo barco. Gente... Pelo mesmo motivo, não é a letra B. Olha a letra C, é a mais absurda de todas. Legal? Então, só nos restava a possibilidade D ou AE. E aí, galera, com base no que a gente acabou de desenhar ali no quadro, quem é a melhor trajetória? Todo mundo consegue visualizar com segurança que é a D? Perfeito. Letra D. Maravilha, meus friends. Show de bola. Gente, por que eu estou falando dessa questão da A16? Porque vocês viram no Enem deste ano, gente, parece que está dando dicas para a gente, ó. Eu queria que vocês olhassem para a questão A2.
Então, galerinha, só para reforçar, o gabarito da A16 deu letra D. Mas, cara, a gente vai fazer a questão A2 porque ela é tranquila, ela é de boas. Ela é de boas. A A2 caiu nesse ano, no Enem aí de vocês. Foi a mais fácil, na minha opinião, a mais fácil das questões do Enem, deste ano, de física. Tá? Então, vamos só analisar a questão A2 e eu tenho um objetivo maior. Tá bom? A questão A2, ele fala de um caso que é clássico. Muita gente nem sabia como resolver a questão A2. Estou falando sério. Só resolveu porque é o desenho clássico dos livros explicando a teoria. Então, se você já viu essa teoria da questão A2, com certeza você marcou a alternativa certa, mesmo sem saber do que ele estava falando. Teve gente que, inclusive, nem leu. Legal? Tem gente que, inclusive, fez isso, Brunella, bem colocado. Só para ver como é que funcionava. Legal? Tô falando sério, Gabi. Não, demais. Vamos olhar rapidão, porque eu tenho um objetivo maior depois dela. Questão A2, está bem assim. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sob seus pés, é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante, V0, sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa essa trajetória de queda da bolinha? Galera, isso aqui é o que nós chamamos nas aulas de física de movimento composto, lançamento horizontal. Galera, e a lógica é a mesma. Tá? Então vamos lá, professor. Qual que é a lógica? A bolinha está aqui. Isso. Quando você dá um piteleco nela, a partir do momento que seu dedo não está mais em contato com a bolinha, ela vai se movimentando sem mudar a velocidade. Se não tem força, não tem mudador de velocidade, que é a aceleração. Então não tem aceleração. Significa que a velocidade horizontal dela sempre vai ter o mesmo tamanho de vetor. Legal. Só que à medida que ela vai caindo, ela vai ganhando força devido, ou melhor, vai ganhando velocidade devido à aceleração da gravidade. Então, deu um piteleco nela. A professora veio parar bem aqui na frente, ó. Mas quando ela sai da mesa, irmãos, começa a surgir um puxãozinho para baixo aos poucos. Sendo que a velocidade horizontal permanece do mesmo jeito. Aí, professor, onde que ela vai parar? Bem aqui, ó. Olha onde ela para. Depois, continua os puxões. O vetor verdinho do mesmo jeito e o vetor azul vai ganhando cada vez mais tamanho. Perfeito, hein, professor? E agora? Agora, onde a bolinha veio parar? Nesse ponto. Aí mais um último. O vetor verdinho continua do mesmo jeito, porque não tem nada impulsionando ela horizontalmente. Mas na vertical vai ficando cada vez maior o puxão, a velocidade dele, né? Vai ganhando velocidade. Legal. Professor, então no final da história, olha aqui, ligue os pontos para saber qual é a real trajetória dela, ó. É alguma coisa nesse formato. Legal? Então, por isso que a melhor resposta está na letra D. Todo mundo está me acompanhando? Beleza? Gente, agora eu queria que vocês, nesse momento, nem respirassem e já me acompanhassem na questão A10. Gente, observem, 2017, 2019 e 2020. Galera, nunca caiu questão de lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Nunca tinha caído questão de composição de movimentos no Enem. Caiu em 17, caiu em 19, caiu em 20. Ô, galera, abre o olho para 2021, hein? Eu acho que esse negócio vai cair, e vai cair com força em 2021. Vai ser aquelas continhas mesmo de fazer seno, cosseno do lançamento oblíquo, sabe? Aquela coisa que todo mundo ama nas aulas de física de lançamento oblíquo. Então,
Fiquem atentos com essa informação, tá? Talvez seja indicativo aí para nós, para a gente ficar muito esperto. Olha para mim, fazendo favor, para a questão A10. Não é de gráfico ainda, né? Mas é uma questão do tema análise visual do movimento, tá bom? Depois a gente vai fazer umas de gráfico. Questãozinha A10, meus friends. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial V tem módulo constante. Opa, a velocidade que ele tem aí, ó, no desenho, observa que ele fala que tem módulo constante. Ok. Tem módulo constante e direção perpendicular, 90 graus, à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. Ah, tá. Os propulsores é aquela bundinha do foguete, né, professor? Isso. É por onde sai o foguinho lá. Exatamente. Então, você vai imaginar, então, que esse seja o nosso foguetinho, ó. Aqui são os propulsores. Ele está falando que a velocidade que ele tem horizontal, né, no caso perpendicular aos propulsores, é constante, quer dizer que ela vai permanecer sempre do mesmo jeito. Legal. Então, quando eu vou desenhar o vetor azul, eu vou desenhar ele sempre do mesmo jeitinho. É isso que ele está tentando dizer. Aí, continuo. Conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga, legal, quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2 módulo de V. O que ocorre antes de passar pelo ponto B, conforme as interações, né, considere, perdão, as interações desprezíveis. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é... Cara, basicamente vocês viram que é a mesma questão do barquinho atravessando o lago? É a mesma questão do barquinho atravessando o lago. É a mesma questão, basicamente. É a mesma questão que a A2 que a gente acabou de fazer no Enem do ano passado. A diferença é que ele está dando um contexto um pouco melhor nessa questão A10. Então, meus friends, vamos lá. Vamos tentar entender, professor. Aí aqui está o ponto A. O foguetinho está no ponto A, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que ele tem a velocidade horizontal dele, que é o vetor V que eu estou desenhando em azul. Legal. E aí, quando ele ativa os propulsores, tá? Ele ativa os propulsores, tá? O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga do modo da sua velocidade final superior. O que ocorre antes de passar pelo ponto B. Quando ele liga o motor, ele está criando uma espécie de força. Força que o motor vai aplicar, tipo isso. E se tem força, tem aceleração. Quer dizer, então, que ele vai ter a grandeza que muda a velocidade dele. Mas só na direção vertical. Vale lembrar que o foguete, ele tem um propulsor, e esse propulsor só altera as condições de movimento vertical dele. E o movimento na horizontal, ele já estava acontecendo antes. Tipo o lançamento horizontal da mesinha, não vai mudar. Tipo a velocidade do barquinho, não vai mudar. Então você está querendo me dizer que além de eu ter o movimento aplicado pelo propulsor, eu sempre vou ter também aqui a velocidade, né, horizontal do meu desenho? Sempre. E o mais legal de tudo, lembrando que o foguete é ativado no ponto A. Então, depois do ponto A, o que acontece? Ele é arrastado um pouquinho para frente. E aí? E aí que a velocidade azul continua. Legal, do mesmo tamanho sempre. Perfeito. Mas ele acaba adquirindo velocidade verdinha agora para baixo. E tende a aumentar aos poucos a velocidade verdinha. Legal. Peraí, professor. Então esse foguetinho vai acabar parando, sabe onde? Nesse pontinho 2 que você fez ali. Legal. A velocidade dele em azul continua sempre do mesmo tamanho
sempre no mesmo ritmo, puxando ele na horizontal para a direita. E a verdinha? A verdinha vai aumentando. Vai aumentando? Vai. E com isso, vai trazer o nosso foguete para um outro ponto. Para esse ponto bem aqui, ó, pontinho 3. E aí? E aí que, mais uma vez, eu tenho a velocidade horizontal atuando. Certo? E a minha velocidade vertical atua também. Até que os dois vetores tenham o mesmo tamanho. Até que o vetor horizontal tenha tamanho V e o vetor verdinho na vertical também tenha tamanho V. Como é que você sabe que os dois vão ter o mesmo tamanho? Porque a questão fala que esse foguete ele vai até que ele atinja uma velocidade superior a raiz de 2V. O que tem raiz de 2V? Ué, pensa comigo. Se um vetor é V e está puxando o foguetinho para a direita, se o outro vetor é V e está puxando o foguetinho verticalmente para baixo, se eu for calcular a resultante daria essa diagonal. A diagonal de um quadrado, né? Porque isso aqui é um quadrado, ó. E a diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado, raiz de 2. Por isso que eu tenho certeza absoluta que até os dois vetores atingiram o mesmo tamanho. Todo mundo me acompanhou nessa fala dos dois vetores atingindo o mesmo tamanho? Beleza? Eu e a Brunella, maravilha. 2 pessoas, tá bom, né? 2 pessoas tá ficando bom, hein? Opa, mais gente. Valeu. Repito sim, amiga Alexandra. De boas? Ó, o que acontece? Não vai ser uma informação super relevante para a nossa questão, não. É só para a gente interpretar o que ele disse. Olha só. Ele disse para nós que a velocidade verdinha, né, que é causada pelos propulsores do foguete, é uma velocidade que vai aumentando. Até que a velocidade final, a resultante das velocidades, tenha um tamanho V raiz de 2. Isso só acontece, amiga Alexandra, se eu tiver o meu vetor horizontal e o meu vetor vertical com o mesmo tamanho. Por quê? Porque os dois vetores sendo perpendiculares entre si, se eu pensar nos dois tamanhos de vetores e completar o quadrilátero, né, usando aquelas regras de vetores, regra do paralelograma, por exemplo, a gente acaba percebendo que a resultante dá a diagonal. E se os vetores horizontal e vertical têm tamanho V, pelas regras de geometria, a diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado raiz de 2. Então, quando ele fala bem assim, ó, a velocidade verdinha, a velocidade vertical vai aumentando, tá? Aumentando até quando? Até que a velocidade resultante no final seja V raiz de 2. Foi o que aconteceu. Até que essa velocidade resultante virasse V raiz de 2. Tipo isso. Sacou a ideia, Alexandra? Perfeito. Observa que isso assim não vai ser um fator essencial para a gente resolver a nossa questão. Não vai ser. Mas é muito bom que a gente faça essa interpretação. Bom, aí, presta atenção. Chegou no ponto B. Chegou no ponto B, professor. Olha a armadilha da questão, hein? Ele saiu do ponto A e chegou aqui no ponto B. Tá. Depois do ponto B, o que acontece? O que a questão fala que acontece depois do ponto B, meus friends? Ó, chegou no ponto B, vamos desligar o propulsor, hein? Desliga o propulsor, não para de ter velocidade verdinha. Ela só não vai mudar mais. Os propulsores, eles provocam força. Força causa aceleração. Aceleração é mudança de velocidade. Se não tem força, não tem aceleração. Ou seja, se não tem mais força dos propulsores, ele não tem mais mudança na velocidade. Mas a velocidade continua a existir. Ou seja, vai chegar um momento onde
Desligou os propulsores. O meu V verdinho não mudará mais, não ficará maior com o passar do tempo. Ele vai permanecer do mesmo tamanho. E o azul permanece também do mesmo tamanho. Significa então, professor, que esse cara, depois que passar do ponto B, ele vai continuar tendo resultante V raiz de 2, ou seja, ele vai continuar tendo sempre a mesma resultante, tá? Passou do ponto B, não passou? Passou. E aí, o que continua? Continua o tamanho do vetor verdinho, não muda, e o tamanho do vetor azulzinho. Perfeito. Ô, professor, então você está querendo me dizer o quê? Eu estou querendo te dizer que ele continua tendo a mesma velocidade, o mesmo desenho de velocidade depois que passar pelo ponto B. Então, se eu pensar, né, mais ou menos em como vai ser o formato da trajetória, ligue os pontos. Vai ser algo mais ou menos assim. Curvado de A até B, passou do ponto B e começa a andar em linha reta. Todo mundo conseguiu interpretar junto comigo o que acontece depois do ponto B? Que ele continua indo em linha reta? Beleza, beleza, beleza. Uhul! O início da existência da verdinha, mas ele não desligou depois de B? Perfeito. Mais ou menos, pensei que fosse da letra D. Eu entendo a aceleração. Espera aí, vamos responder todas as perguntas. Gostei. Vamos lá. O que vai acontecer, hein? Muita gente pensa que é a letra D. Agora que eu fui olhar para a cara da letra D, muita gente acha que é a letra D mesmo. Mas não é. Vamos lá. Vou te dar um exemplo bobo, hein? Quer ver? Imagina que esse objeto está no espaço sideral. Se esse objeto está no espaço sideral, digamos que ele não tenha... gente, foge um pouco da teoria, beleza? Depois a gente busca a teoria. Digamos que ele não tenha nenhuma força empurrando ele. A força resultante sobre ele é zero. Não tem nenhuma força atuante sobre ele. Ele mesmo assim pode estar se movendo no espaço. Agora vamos para a teoria. Isso é a própria primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton diz para a gente? Quando a força resultante é igual a zero, isso significa que o cidadão ou está em repouso, ou está em MRU. Perfeito, Maria Clara. MRU, né, Gabs? Mais ainda do que só um movimento uniforme. É o movimento uniforme com trajetória reta. Vocês concordam comigo que quando ele chega no ponto B, ele desliga o motor? Desligou o motor. Então, vocês concordam comigo que agora a força resultante sobre ele vai ser zero? A partir do ponto B, quando ele desliga o motor, a força resultante vai ser zero? E se a força resultante é zero, ele começa a se mover em linha reta, por inércia. Ele começa a se mover como ele já se movia antes. Antes dele desligar o motor. Não é que ele estava andando meio que na diagonalzinha? Então, ele vai continuar andando meio que na diagonalzinha. Então, no começo é o seguinte, ó. Tá aqui o bichinho. Ligou o foguete. Desliguei. Ele continua fazendo a trajetória em linha reta na diagonal. Sacou? Beleza? Todo mundo conseguiu visualizar? Beleza? Show de bola, meus friends. Maravilha. Então, vamos localizar a melhor alternativa? Quem é para nós a melhor alternativa, friends? Olha aí. A letra A não rola. A letra B também não. Olha, a letra C é a melhor candidata, hein? A letra D, né? É uma armadilha realmente muito tendenciosa a muita gente marcar. A letra E não rola também. A melhor alternativa que a gente tem para essa questão
é a letra C. Perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito. Show de bola. Professor, sabe o que eu queria? O quê? Queria fazer a questão de gráfico. De gráfico mesmo? Aham. Não se assustem. Questão A13. Quem estava na aula, né, de física na sexta-feira passada, eu comentei uma coisa para a gente poder usar, né? Eu comentei uma coisa que a gente vai poder usar nessa questão aí, A13. Tá bom? Hoje a gente vai fazer a A17, muito boa também, galera. Gente, eu vou apagar aqui o quadro, hein? Beleza? Pode, querido professor. Beleza. Olha a galera do meu coração. Então, deixa eu ver se eu entendi, hein? Aqui. Pessoal, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Essa questão aí, a 13, ele está falando aí de um tema que, se você parar para pensar, é de ensino superior. Não estou zoando. Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Nada de anormal o cara cobrar um tema típico de ensino superior. Nada demais, né, professor? Isso acontece todo dia. Tá? Os caras estão querendo subir o nível mesmo, hein? Fiquem atentos a isso, hein? Meus friends, então é o seguinte, ó. Vamos na questão número A13. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. Beleza? Primeira coisa que eu queria dar um alerta para vocês, não tem nada a ver com o nosso processo de resolução de questão, tá? Ele já colocou isso com um toque de maldade. Um piloto testa um carro em uma reta longa. Aí o cara fala, ué, mas aqui é uma curva. Tem nada a ver. Gente, o gráfico não tem nada a ver com trajetória. Ele está dando um gráfico. E isso não quer dizer que a trajetória é igual ao gráfico. Porque ele diz que a trajetória é reta, não significa que o gráfico tem que ser uma reta. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa que eu falar assim com você. Ei, você comprou milho hoje? Então, me dá aí uns feijão? Tipo, não tem nada a ver, saca? Então, fiquem atentos a isso, se ele já jogou de maldade. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Então, é um gráfico tradicional das aulas de física, de posição, espaço, S, metros, em função do tempo, segundos. Ah, tá. Legal, mas não é MU, não é MUV, não é nenhum desses movimentos tradicionais, né? Porque se fosse MU, esse gráfico seria uma reta. Se fosse MUV, o gráfico seria uma parábola. Aí é uma figura toda bizarra. Pois é. Então não tem problema. Não tem problema. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são. Galera, o que a gente faz em questões como essa? A gente usa o truquezinho conhecido como o truque do segmento tangente. Ô professor, o que é isso? Segmento tangente. Segmento tangente é o seguinte, ó. Reta tangente, né? Tá aqui uma circunferência, imagina esse ponto. Vou traçar uma retinha tangente. Reta tangente é aquela reta que tira uma casquinha da curva. Tá? Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu tiver um gráfico da posição em função do tempo, eu vou desenhar um pedacinho de reta tangente em cada um dos pontos. Tangente, 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 tangente.
Aí, beleza, professor, eu vi aí os segmentos de reta tangente. O que que tem? Pois é, quando você tiver maior inclinação do segmento tangente, maior inclinação, significa que eu tenho mais velocidade. Em um gráfico da posição em função do tempo, toda vez que eu tiver maior inclinação, isso indica que eu tenho mais velocidade. Espera aí só um pouquinho, gente. Só um minuto. Galerinhas, beleza? Aqui. Então, segmento tangente. Maior inclinação, maior velocidade. Ô, professor, e quando eu tiver menor inclinação? Menor inclinação, o que que a gente tem? Menos velocidade. Ô, galerinha, desumano, né? Desumano, né? Porque isso aqui não é uma teoria tradicional. Isso não é uma teoria tradicional. Então, agora vamos lá, junto comigo. Onde eu tenho mais velocidade, onde eu tenho menos velocidade. Lembrando que ele quer o contrário, ele quer a menor velocidade primeiro e depois a maior. Quem é a menor velocidade e quem é a maior? Perfeito. M é a menor velocidade e L é a maior velocidade. Deixa eu perguntar uma coisa. Galera, se eu não me engano, tem 2 materiais que trazem essa teoria. 3 materiais agora, né? 2 materiais que trazem essa teoria. O material do Objetivo e o material do Bernoulli, só no volume 6V. Não sei se vocês usam esse tipo de material onde vocês estudam, né? Então, esses materiais trazem essa teoria, tá? E o terceiro material que traz essa teoria é o meu. Só queria jogar na cara, galera, foi mal. Enfim, galera, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte. Gente, alguém aí estaria preparado, antes da gente ter feito esse comentário do segmento tangente, alguém estaria preparado para resolver essa questão? Pode falar a verdade, na moral. Eu só estaria, eu vi isso. Não, eu vejo isso direto. Graças ao nosso último bate-papo, né, Leandro? É verdade. Posso sim, Gabs. Posso sim. Gabs, existe um truque quando a gente vai trabalhar com um gráfico, independente se o gráfico ele é gráfico de MU, de MUV. Então, o que a gente está conversando aqui é uma coisa muito além de MU e MUV. Sempre que você tiver um gráfico da posição em função do tempo, independente da forma gráfica, você vai traçar os segmentos de reta tangente aos pontos. Esses segmentos tangentes, quanto maior for a inclinação, inclinação em relação horizontal, mais em pé, mais inclinado, menos em pé, menos inclinado. Quanto maior for a inclinação dos segmentos tangentes, eles têm maior indicativo de velocidade. Mas isso, lembrando que é só no gráfico da posição em função do tempo. Então, a gente traçou os segmentos tangentes. Olha onde ele é mais em pé. Ele é mais em pé, mais inclinado no L. Isso indica que em L eu tenho mais velocidade. Olha onde ele é menos inclinado, no ponto M. Isso significa que em M eu tenho menos velocidade. Sacou, amiga Gabs? Pode crer, amiga Luísa? Beleza, Gabs. Show. Gente, por que eu estou falando isso? Eu queria que vocês reparassem que é a segunda questão que a gente está resolvendo. Gente, a gente tem 3 semanas dessa aula que eu estou fazendo. Tem 3 semanas. É a segunda questão dessas que eu estou fazendo que envolve conhecimento que não é tradicionalmente do ensino médio.
Vocês repararam naquela questão do paquímetro da primeira aula? Aqui nós temos uma outra. E não são dois únicos exemplos de coisas que não são corriqueiras no ensino médio. Legal? Beleza? No ponto N, Bernardo falou, no ponto N, a minha velocidade é negativa. Perfeito. Qual é o significado prático, amigo Bernardo, da velocidade ser negativa? Qual é o significado prático? Que o movimento é retrógrado, perfeito. Ou seja, o sinal negativo na velocidade tem apenas como significado físico indicar para que lado o móvel vai. Sacou? Então, não existe na prática uma velocidade negativa, né? Esse sinal negativo é só uma questão de orientação, sacou? É o mesmo, né, que acontece aí em outros casos na física, sacou? Beleza, 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 amigo Bernardo? Show! Vamos dar uma engrossada no caldo, meus friends? Bora, professor! Tô doido para deixar aí o trem mais interessante. Galerinha, então, conclusão, melhor resposta da nossa questão que a gente acabou de fazer, né? Pontos N e L, letra C, tá? Letra C. Vamos deixar as coisas mais interessantes, mais emocionantes. Questão A17, por gentileza. Questão A17. Questão A17. Dá uma olhadinha aí, galerinha, enquanto eu bebo a água aqui, rapidão. Nó, nem me fale, Gabs. Muito forte. E a gente tem que lembrar disso, ó. Deixa eu localizar aqui uma outra questão que eu queria conversar com vocês também. Não é do tema movimento, mas ele traz também uma coisa assim, sabe? Enfim, vou nem tocar no assunto agora não, porque eu vou guardar isso para o próximo tema. Ó, galera, o próximo tema, eu queria começar a já desembolar com a galera umas questões envolvendo leis de Newton, ok? Por mais que, tanto na salinha de física aí, né, quanto nos cursinhos regulares, provavelmente ninguém ainda está falando de leis de Newton, mas eu já quero começar a apresentar algumas coisas de leis de Newton, tá? Para a gente ir começando a criar maturidade. O objetivo dessas aulas de quarta-feira é justamente essa, começar a introduzir as ideias na nossa cabeça sobre alguns, né, preparar a gente para resolver questões, sacou? Tipo isso. Gal, acho que vocês já estão de boas aí na questão A17? Podemos? Sim, professor. Podemos. Podemos. Beleza, meus friends. Vamos lá. Dois veículos que trafegam a velocidade constante. Ah, beleza, velocidade constante, não varia. Isso, não muda. Perfeito. Em uma estrada. Na mesma direção e sentido. Opa! Se dois caras trafegam na mesma estrada com velocidade de mesmo valor, na mesma direção e no mesmo sentido, é como se os dois tivessem repouso um em relação ao outro. É como se fosse eu e uma parede. Se a gente está com a mesma velocidade, mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido, é como se fosse eu e a parede aqui de casa. A gente está um em relação ao outro, em repouso. Entendi. Continuar a minha interpretação. Devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca,
a partir do momento que o motorista, né, ele vai fazer uma freada brusca. Legal, me perdi aqui na leitura, foi mal. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Nossa, esse negócio é cobrado, não é nem a tempos, né? Tempo de reação. Tempo de reação. Que é quando o cidadão percebe que tem um problema acontecendo, e aí depois é que ele reage. Ó, isso tem sido mencionado nas questões do Enem pra caramba. Inclusive, semana passada a gente fez uma questão assim, não sei se vocês lembram. Peraí, professor. Então, voltando. A primeira etapa é associada à distância a distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção de problema e o acionamento dos freios. Legal. Já a segunda se relaciona com a distância que o móvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Estou dirigindo o meu carro, vi alguma coisa acontecendo na minha frente, mas existe uma fração, um intervalo de tempo muito curto, desde a minha percepção e o meu cérebro falando, filho, freia. Então, tem um tempo para eu reagir, é o tempo de reação, tipo isso, sacou? Então, estou olhando o perigo, 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 aí leva alguns milissegundos até eu falar, tenho que frear. Então, ele descreve isso em duas etapas. A primeira etapa é quando eu vi o perigo, mas ainda não freiei, existe um tempo de reação. A segunda etapa é quando eu aciono o freio e mesmo assim eu ainda ando um tanto. Por que eu ando um tanto? Porque quando eu acionei o freio, o carro vai deslizar na pista até eu parar. Tá, beleza. Interpretei. Agora vamos lá. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Pessoal, primeiro, cuidado. Todos os gráficos que a gente apresenta nas aulas de física para movimento é sempre assim. Coisa, velocidade, aceleração, espaço, posição, em função do tempo. A gente viciou em colocar o tempo no eixo X. A gente viciou em colocar o tempo no eixo horizontal. Beleza? Infelizmente, é isso. Aí vai o Enem, vou testar o ensino médio. E vou colocar um gráfico que fala da velocidade em função da distância. Legal. E aí, ele quer que eu identifique o gráfico que descreve perfeitamente bem essas duas etapas. A velocidade do cara em função da distância. Caramba, professor. Então vamos tentar entender. Vamos fazer uma previsão. Previsão. Velocidade em função da distância. Beleza? Nós vamos fazer uma previsão, hein? Olha só, o nosso gráfico ele tem que descrever perfeitamente bem duas etapas. Duas etapas. Eu vou separar, hein? Ó, o lado esquerdo é para eu representar graficamente o que acontece na etapa 1. Legal. E na parte 2, eu vou representar o que acontece na etapa 2. Espera aí, qual que é a etapa 1 mesmo? A etapa 1 é a etapa que descreve o comportamento do carro em termos de velocidade de acordo com a distância. E essa etapa 1 é aquela situação onde o cidadão está dirigindo o carro, está olhando lá para o outro bicho lá na frente dele, e o cérebro dele ainda não reagiu. Não reagiu, lembra que ele falou? É o tempo de reação. Peraí, durante esse tempo de reação, o que acontece com a velocidade dele? Ele está freando? Sim ou não? Durante o tempo de reação, de percepção do perigo. Lembra? Ele está freando na primeira etapa? Sim ou não? Não está freando. Não está freando. E a questão fala que ele está com velocidade constante. A questão falou. Professor, então à medida que a velocidade vai mudando, ele vai permanecendo com... à medida que ele vai andando cada vez mais para frente, mais distância,
Ele vai mantendo sempre a mesma velocidade. Então na etapa 1 ele não reagiu, não mudou a velocidade dele continua a mesma. Legal. Agora na etapa 2, ele vai frear. Só que temos um problema. Porque olha só, se ele vai frear com aceleração constante, eu já sei como é que é o gráfico da velocidade em função do tempo. Eu já sei, eu aprendi. É uma reta decrescente. É verdade. É assim que é o gráfico da velocidade em função do tempo. Como é que você sabe que é uma reta? Quem me ensinou foi a formulinha. Vi vovó atrás do topo. Foi ela quem me ensinou. Nossa, é verdade. Agora olha só que legal. Professor, o problema todo é que agora é a minha velocidade em função da distância. Você conhece algum lugar da sua vida, alguma fórmula de física que fale de velocidade em função da distância? Tem alguma fórmula, gente? Tem alguma fórmula na sua vida que fala de velocidade em função da distância? Torricelli. Tem alguma, gente? Tem. Ufa! Qual? Eu lembrei. É essa aqui, ó. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Onde esse ΔS eu vou substituir aqui por distância? Olha que doido. Gente, olha que doido. Não é uma função, tá? Porque não respeita as condições matemáticas para ser digna de ser chamada de função. É uma equação. É uma equação, só isso. Tá? Por isso que é a equação de Torricelli. Mas eu posso analisar que a minha velocidade está em função do tempo. Ou melhor, da distância, entendeu? A minha velocidade está em função da distância. Vocês observaram que isso aqui lembra uma expressão quadrática? O professor não lembra não, sabe por quê? Porque quando é coisa quadrática, o quadrado fica do lado direito, não do lado esquerdo. E quando é uma coisa quadrática, tipo as funções de segundo grau, a parábola é ou com concavidade para baixo ou com concavidade para cima. A equação de Torricelli, por ter um comportamento inverso, o elemento quadrado fica do lado esquerdo e o elemento sem quadrado fica do lado direito. Então as minhas parábolas de Torricelli são ao contrário, tá? Elas são simétricas em relação ao eixo horizontal. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Eu posso esperar, então, o meu gráfico mais ou menos com um formato como esse. Ou com uma parábola do tipo voltada com abertura para a direita, ou uma parábola do tipo com abertura voltada para a esquerda. Só sei que é uma parábola, mas não com concavidade para cima ou para baixo. Ou é uma concavidade aberta para a direita, ou é com concavidade aberta para a esquerda. Então agora eu vou procurar uma alternativa que tenha uma possibilidade de resposta como essa. Deixa eu ver. Possibilidade de resposta. Deixa eu ver. Letra A não pode ser. Letra B, olha aí, muita gente marcaria a letra B, tá? Muita gente marcaria a letra B, com certeza. Olha, a letra C e a letra D, eu acho que é um pouco de maldade. Sabe por quê? Porque é muito pouco de diferença. É muita pouca, né? É pouquíssima diferença entre a letra C e a letra D. Você tem que ter uma percepção visual muito boba, né? Muito boa, melhor dizendo. Olha aí. Repara comigo, vocês concordam comigo que a melhor resposta dentro do que a gente acabou de discutir é a letra D? Legal? Ô galera, mas repara também a extrema semelhança entre a letra C e a letra D. A diferença só está no primeiro trecho. Então toma bastante cuidado. Beleza? Moral da história, questão A17. Minha melhor resposta é a letra D. É a letra D.
Legal? Gente, eu estou concluindo uma coisa aqui na aula de hoje, hein? Eu acho que as questões de física tudo dão letra D e C. Vocês repararam? Não tem outra alternativa não, é só D e C. Meu Deus. Próxima vez que eu encontrar a questão de física na minha frente, só vou chutar D e C. Pronto. Beleza? D de Deus, C de Cristo, né? Tipo isso. Friends, vamos fazer mais umazinha pra gente fechar? Ou A de amém. Vamos lá. Dá uma olhada na A26, meus friends. A26. Parecendo aqueles caras de bingo, né? Letra O, 95. Letra A26. Bom, já vou começar ela aqui. Aí a gente discute bonitinho. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. 3 etapas, né? Ok. Qual é o gráfico da posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Caramba, professor, então tipo assim, ó. Eu quero fazer a previsão de um gráfico da posição em função do tempo. Professor, mas ele me disse, sabe o quê? O quê? Ele disse que são 3 etapas. Ah, tá. Então, olha, etapa número 1, etapa número 2 e etapa número 3. Olha, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então, vamos lá. Primeira etapa. O cara parte do repouso, ok? Localizando aqui. A locomotiva parte do repouso. Parte do repouso significa que ele parte com velocidade inicial 0. E não necessariamente posição 0, tá? Não necessariamente da posição 0. Mas sim da velocidade inicial 0. Então, só estou dizendo isso, isso não vai interferir na resolução, mas é só você ficar atento a isso. Bom, aí de novo. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Legal. Por 1/3 do tempo. Peraí, professor, então me conta aí. No primeiro momento, então, ele vai partir com aceleração constante. Ó, quem estava na aula de sexta, hein? Ó. O meu gráfico pode ser assim? Não pode. Por que não? Porque se eu traçar os segmentos tangentes, eles têm a mesma inclinação. Se eles têm a mesma inclinação, quer dizer que eles têm a mesma velocidade. Se eles têm a mesma velocidade, significa que não tem aceleração. Mas a questão afirmou que no primeiro trecho, no primeiro terço do movimento, tem aceleração e ela é constante. Beleza, professor? Beleza. Então, eu já sei que o comportamento gráfico não pode ser uma reta. Legal. Meu comportamento gráfico pode ser, por exemplo, uma parabolinha. Digamos que ela seja... Vamos testar, hein? Vamos testar. Digamos que ela seja assim, ó. Pode ser uma parabolinha? Pode, tem que ser. Aposto que ela é desse jeito. Vamos ver se ela é desse jeito? Presta atenção. E estava na aula de sexta, hein? Traça o segmento tangente, traça outro segmento tangente. E a velocidade está diminuindo a inclinação. Significa que a velocidade está reduzindo. Então não pode ser uma curva desse jeito. Porque eu sei que ele parte do repouso. Significa que a velocidade está aumentando. Se ele estava parado. Então, se ele tem aceleração, a velocidade dele mudou, aumentou. Com certeza, essas retinhas inclinadas,
elas não podem ser desse jeito. Traduzindo, eu tenho certeza, aposto 2 dedos no pé da Gabs nisso, que a gente vai ter uma curvinha mais ou menos com esse formato no primeiro texto aí da trajetória dele. Beleza. Professor, e digo mais, hein? No segundo trecho, professor, no segundo terço da viagem, ele faz com velocidade constante. Velocidade constante. Já estou vacinado, professor. Se a velocidade do cara é constante, então tem que ser alguma coisa tipo essa, ó. Fiz certo o segundo trecho? Sim ou não? O segundo terço está correto? Gabs falou que não. Brunella falou que não. Professor, aê, amiga Gabs. Aqui seria repouso. Legal? Isso aqui está errado, professor. É mesmo. Se eu traçasse segmentos de reta tangente, eu ia perceber que eles não estão mudando a inclinação. A inclinação é zero. Se a inclinação é zero, significa que a velocidade é zero. Tá bugado. Não pode ser assim. Tem que ser como, então? Alguma coisa com formato em linha reta. Tipo isso. Legal. Beleza, professor. E depois? Depois ele fala, e logo na sequência, sabe o que vai acontecer? Não. Na terça parte do percurso, hein? Outro terço reduz sua velocidade com desaceleração constante. Agora ele está reduzindo a velocidade. Bom, se esse gráfico levemente curvado representa o aumento da velocidade, eu acho que na terça parte deve ser alguma coisa mais ou menos assim, para indicar que ele está reduzindo a velocidade. Só para confirmar, eu vou traçar o lance dos segmentos tangentes, hein? Segmento de reta tangente, segmento de reta... estava mais inclinado, hein? Então tinha mais velocidade. E agora? Está menos inclinado, então ele tem menos velocidade. Significa, então, que ele está ficando com velocidade cada vez menor aqui na nossa representação. Traduzindo, meus friends, está aqui a melhor expressão gráfica. Vamos ver se tem alguma coisa que se encaixa? Professor, eu acho que a melhor opção é a letra C. Confere? Tá vendo? Gente, é C ou D. Não adianta. Professor, nunca mais assisto aula de física, hein? Que agora eu já sei quais são as alternativas. É C ou é D? Friends, valeu, galerinhas. Satisfação estarmos juntos. Beijos. Até quarta-feira, galera da física. Até sexta. Valeu, tamo junto. Valeu, gente. Valeu, friend. Tamo junto. Valeu.